Irmãos, estamos prestes a presenciar uma enorme revelação celestial. O que eu vou te mostrar nesse vídeo tem o poder de abrir os seus olhos para verdades bíblicas profundas que vão muito além do nosso mundo natural. No dia 8 de abril de 2024, testemunharemos algo que vai além de um fenômeno astronômico. Veremos um eclipse solar total. A maioria vê isso apenas como uma maravilha natural. Mas para aqueles de nós que estão buscando compreender os sinais dados por Deus, este é um evento que nos convida a olhar de uma forma mais espiritual. Faremos uma breve análise de como este eclipse e outros sinais no céu não são apenas eventos isolados. Eles são, de fato, sinais proféticos, nos conduzindo a momentos de reflexão, arrependimento e renovo espiritual. Este vídeo nos levará a entender esses sinais à luz das Escrituras Sagradas, descobrindo o que eles significam para nós cristãos nos dias de hoje e como podemos reagir a partir desses chamados divinos em nossa vida diária. Ao longo da história e de profecias que temos relatos na Sagrada Escritura, eventos celestes sempre tiveram e terão papéis cruciais para nós, não só como maravilhas naturais, mas como comunicadores de mensagens divinas. O eclipse solar total, que acontecerá em 8 de abril de 2024, não é apenas mais uma maravilha natural. Este acontecimento pode ser interpretado como um verdadeiro sinal na qual o céu traz à terra revelações e advertências. Com este evento prestes a acontecer, é trazida aos nossos corações uma reflexão profunda. Estamos realmente atentos ao que esses sinais significam? Ou como tantas outras vezes na história da humanidade, vamos negligenciar as mensagens que são enviadas a nós do alto? Pense na emoção dos pastores nos campos de Belém, numa noite estrelada que de repente se iluminou com a glória celestial, anunciando o nascimento do Salvador. Ou então imagine os magos orientais admirados ao seguir uma estrela única que os conduziu ao local em que Jesus recém-nascido estava. Esses momentos na história não foram coincidências astronômicas, foram encontros orquestrados por Deus, planejados para revelar, guiar e transformar. Hoje, às vésperas do próximo eclipse, nos encontramos em um desafio semelhante: discernir e responder ao chamado celestial. Este não é mais um simples capricho da natureza, é um eco das vozes dos profetas bíblicos, um lembrete de que Deus ainda fala com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Estaremos em frente a um sinal iminente nos céus. Somos colocados em um lugar de profunda reflexão. O que realmente significa este eclipse, do contexto cristão de nossa fé e do tempo em que vivemos? Será que, assim como no passado, ele sinaliza uma época de mudança, um alerta que nos leva ao arrependimento, ou se trata de uma preparação para os futuros acontecimentos profetizados na Bíblia? Esta é a oportunidade de olhar além do que está visível aos nossos olhos naturais e buscar entender a linguagem de Deus através da sua criação, uma maneira de falar diretamente ao coração dos que buscam sinceramente a sua face. Conforme procuramos uma mensagem divina por trás deste eclipse solar total de 8 de abril de 2024, temos que lembrar que ao longo da história do mundo, os céus têm sido importantes na comunicação de Deus com a humanidade. Deus posicionou o Sol, a Lua e as estrelas desde a criação não apenas para iluminar a Terra ou marcar o tempo, mas como sinais para as grandes obras que ele realizaria. Assim, quando vemos fenômenos como este eclipse, estamos presenciando acontecimentos celestiais que apontam para verdades mais profundas do que nossos olhos estão enxergando. Encontramos na Bíblia diversas referências de sinais nos céus, que acompanham momentos decisivos da história da salvação. Um exemplo é a passagem do capítulo 2 de Joel, onde é profetizado que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este é um versículo que Pedro cita em Atos 2 no dia de Pentecostes, e mostra o quanto é importante estarmos atentos aos céus. Da mesma forma, encontramos no capítulo 2 de Mateus a estrela de Belém guiando os magos até o Messias, servindo como um farol celestial os guiando ao caminho de Cristo. Se prestarmos atenção aos eventos celestiais atuais, podemos entender como um chamado para sermos vigilantes em oração. O eclipse de 2024 nos leva a uma reflexão sobre nosso lugar no propósito eterno de Deus. Se olharmos com um olhar bíblico, podemos facilmente reconhecer esse evento não como um mero acaso, e sim como um sinal profético, até mesmo um prelúdio para os últimos dias que antecedem o retorno de Cristo, conforme está escrito em Mateus capítulo 24, 29 e 30, onde Jesus fala sobre os sinais no céu antes da sua vinda gloriosa. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, este eclipse é um convite para fazermos uma análise pessoal. Estamos vivendo biblicamente prontos para os eventos finais profetizados para o fim dos tempos? Como igreja, como o corpo de Cristo, estamos atentos aos sinais dos tempos?
empenhados na missão e no ministério, refletindo a luz de Cristo em meio às trevas espirituais, que por uma permissão de Deus vem em uma crescente nos últimos anos, este é o momento ideal para reavaliarmos nossa fé, nossa caminhada com Deus e nosso compromisso com sua palavra, permitindo que esses sinais celestiais nos levem de volta para a adoração a Deus e ao nosso propósito divino. Mas então, diante de tudo que estamos vivendo, diante desses tempos hostis que são um reflexo do que as Escrituras disse que passaríamos, como devemos responder a isso? Como devemos agir? A resposta para isso, apesar de ser profunda, é acessível a todos nós. É primordial fortalecermos nossa relação com Deus através da oração e do estudo da palavra. Tiago 4,8 nos incentiva: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Cada um de nós é chamado para viver uma vida que espelhe o amor e a santidade de Cristo. Precisamos viver o que está escrito em Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É obrigatório que a igreja se levante como um farol de esperança para esse mundo, oferecendo orientação, suporte e uma vida exemplar dedicada a seguir os ensinamentos de Jesus. Isso inclui direcionar os nossos esforços no evangelismo, refletindo o amor de Cristo em cada uma de nossas ações. Estamos também no momento propício para reavivar as práticas espirituais que podem ter sido negligenciadas. Isso significa restabelecer ou intensificar o hábito de nossos devocionais, da oração diária, estudo bíblico, jejum e participação na comunhão da igreja. Estas são sem dúvidas as práticas inegociáveis que nos conectam profundamente com Deus e nos fortalecem para enfrentar os desafios desses tempos com fé e confiança. Finalmente, temos a chance de refletirmos sobre como nossas vidas e ações impactam os outros e o mundo ao nosso redor. Que mudança podemos fazer para alinhar nossas vidas mais estreitamente com a vontade de Deus? Como podemos servir melhor o reino de Deus, pregar a palavra em nossas comunidades e ao mundo em um espírito de amor cristão? Estes são questionamentos que nos guiam a uma vida de obras dedicadas ao Senhor e ao seu reino. Chegando a este ponto, é importante lembrar as partes cruciais que exploramos juntos, para que realmente desperte em nossos corações a busca por Cristo e que Ele reavive essa chama dentro de nós. Primeiramente, devemos reconhecer que os eventos celestiais, como o eclipse solar total de 8 de abril de 2024, são carregados de significados bíblicos e são parte de uma comunicação divina que fala diretamente com a humanidade. Podemos ver como a Escritura Sagrada nos oferece um leque de explicações valiosas sobre esses sinais e como eles estão ligados aos eventos mundiais e com a nossa caminhada cristã. Reafirmamos a nossa compreensão de que esses sinais não são meros acasos astronômicos, mas são de fato mensagens divinas, nos convidando à reflexão, ao arrependimento, à preparação e à ação. Quando respondemos a esses chamados com fé e dedicação, estamos também abrindo os nossos corações para uma conexão mais profunda com Deus, permitindo que sua luz guie nossos passos em um mundo que, na maioria das vezes, caminha na escuridão. Deixo destacado aqui a importância da ação, não apenas em nossas vidas pessoais, mas em nossa atuação como cristãos no mundo. Cada pregação do Evangelho é um gesto de amor, cada obra no reino de Deus, cada palavra de esperança e cada ato de serviço reflete a luz de Cristo no mundo, contribuindo para a transformação que ansiamos ver ao nosso redor. Sendo assim, te convido a refletir sobre o significado desses sinais em sua própria vida. Que mudanças o Pai tem te chamado a fazer? Como você pode viver de maneira mais alinhada com os princípios do reino de Deus? Precisamos ser a luz deste mundo, um farol de esperança e amor em meio às tribulações. À medida que chegamos ao fim deste vídeo, temos certeza que fomos lembrados que os sinais celestiais vêm e vão, e apesar disso, a mensagem que esses sinais carregam permanece eterna. O eclipse solar total de 8 de abril deste ano é um convite divino para o despertar, para ver além da ótica do cotidiano e reconhecer a presença e o poder de Deus em nossa vida e no mundo. Este não é um momento para dúvida, mas sim para ação decidida e fé inabalável. Eu convido a você hoje a levar a sério esse chamado celestial. Deixe que este sinal nos céus seja um ponto de virada em sua vida espiritual. Que ele inspire você a buscar a presença de Deus como nunca antes, dedicar-se à leitura e à meditação da palavra e a viver cada dia como um reflexo do amor de Cristo. Além disso, te desafio a olhar ao redor e analisar onde pode ser uma luz em meio à escuridão. Há tantas maneiras de fazer a diferença, participando ativamente dos ministérios de sua igreja ou simplesmente compartilhando palavras de esperança e encorajamento. Juntos podemos ser uma força de amor e transformação no mundo. Em uma última análise,
Os sinais no céu nos lembram de que não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos guiando através dos tempos de incerteza e celebrando conosco nos momentos de alegria. Que essa mensagem seja um farol de esperança para você hoje e sempre. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com os amigos e familiares. Juntos, como comunidade de fé, podemos ampliar a mensagem de esperança e despertar espiritual. Não esqueça de se inscrever no canal Fé Todo Dia para mais reflexões e ensinamentos que iluminam e inspiram. Que Deus abençoe ricamente a sua jornada de fé.